Esse fica velho, meu cheiro, esse fica velho. Né, filho? Esse fica velho, Singing in the rain, just singing in the rain. Ei, bilhete, What a tem um chocolate pra glorious você. feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. Eu nasci em Forlândia, aqui no estado do Pará. Daquele tempo, o melhor hospital que tinha era em Forlândia. E como todos sabem, foi uma concessão do FOR aqui na Amazônia. Parece que 1 milhão de hectares. E foi feita uma experiência fantástica de plantação de seringueira. Então ele criou uma cidade aqui, moderna, no meio da mata, não só com hospitais, assistência médica, enfim, tudo que era possível naquela época, telefone, naquela época trazia o que havia de mais moderno. Eu não tenho certeza, mas parece que teve telefone em Forlândia antes que em Belém. Bem, então eu nasci lá, como outras pessoas. A própria minha esposa, 3 anos depois, também nascia com o mesmo médico, na mesma sala da maternidade de lá, que era o doutor Siqueira Mendes. O meu nome ia ser Raul de Jesus Frank Loureiro, porque foi muito demorada de eu nascer, se eu não me engano, 10 anos depois dos meus pais casaram foi que eu nasci. A minha mãe já não era tão nova, meu pai também já tinha uma idade. Mas aconteceu na hora de registrar no cartório, botaram só Raul Frank Loureiro. Mas todo mundo me conhece aqui, Raul Loureiro. Mas eu gosto muito do nome Franklin. O meu avô, José Franklin de Albuquerque, ele criou o primeiro cinema fixo em Santarém, o Cinema Ideal. Depois de uns anos, ele criou o Cine Guanabara. Como a firma, anos depois, faliu, a firma que comprou Marcos Pinto cedeu, que é hoje Olímpia, cedeu para a minha mãe. Então ficou meu pai e minha mãe tomando conta do cinema. O meu avô veio para Santarém a convite do governador, porque ele tinha uma oficina em Belém e como ele era muito estudioso também, que estava nascendo em eletricidade, etc., ele foi entusiasmado pelo governador, se eu não me engano, Lauro Sodré, e veio e montou uma usina e começou a fornecer coisas. Antes dele, segundo o senhor Isoca, teve um outro que teve corrente elétrica aqui, mas era de uso privativo. Se ele deu, foi para umas 3 ou 4 pessoas. O meu avô foi o que botou a usina elétrica em Santarém, lá onde é hoje ainda aquele mercado antigo. O meu pai, que veio de Belém para cá, ele era um autodidata. Ele lia muito, gostava muito de saber tudo o que estava acontecendo no mundo. E graças a ele e a outros comerciantes de destaque aqui em Santarém, tiveram a ideia de fundar a Associação Comercial de Santarém. Então, essa Associação Comercial de Santarém foi fundada no Cinema Olímpia. E é curioso que também a Associação dos Estudantes Secundaristas de Santarém também foi fundada no Cinema Olímpia. Quer dizer, o cinema aglutinava tudo o que havia de importante na cidade. Eu ainda me lembro bem dessa época da fundação. Depois do meu pai falecer,
eu tomei conta do cinema. Eu já vinha com ele participando de contratos de filmes. Eu estudei aqui no Dom Amando e depois ele perguntou se eu queria estudar em Belém. Eu disse que não, que preferia ficar aqui com ele, porque eu era filho único, sabia que esse negócio um dia viria para mim. E assim, por passar dos anos, eu sempre me esforçando ao máximo. Eu sempre levei muito a sério a questão de ser um exibidor de cinema. Não era para pegar qualquer filme e exibir. Eu fazia questão, pela leitura que tinha do Jornal de Belém, ver os filmes que tinham maior sucesso e procurar contratá-los. Praticamente eu contratei filmes de todas as companhias que tinha. Essas companhias ficavam no Recife. E os filmes vinham por via marítima para cá. Vinha em lote de 10, de 20. E eu exibia com bastante tempo aqui para fazer a propaganda e exibição dos filmes. Um ano depois de meu pai falecer, eu casei com uma pessoa que eu já namorava, a dona Laura Macedo, muito bonita, muito charmosa. E eu fui ao Rio, ela já estava no Rio estudando. Nós combinamos então o casamento para ser em maio, que foi justamente mais ou menos um ano depois do meu pai falecer. Um ano depois veio o primeiro filho, o Manuel, foi o meu primogênito. Foi uma alegria para toda a família. E assim veio a Soyan, a minha filha. Depois, no outro ano, veio o Marcelo, que depois de 43 anos, e já com família, veio a falecer, infelizmente. É uma dor que eu tenho como pai até hoje, a nossa família tem. E também a família dele sofre muito por isso. Depois do nascimento do Marcelo, um ano depois, nasceu meu filho Sérgio. Depois veio o Renato, que nasceu no Rio, nasceu no bairro de Botafogo, por isso ele é torcedor do Botafogo. E anos depois, 14 anos, veio o Temporão, que é o Emmanuel, que é o cineasta que está fazendo este filme. Eu tive no Olímpia momentos naturalmente de muita alegria e também de grande tristeza, quando num sábado houve um incêndio, que afinal fui eu culpado, porque era uma ventoinha que estava por cima do forro e como era trifásico e só tinha 2 fases de corrente, ela aqueceu tanto que acabou criando uma chispa de fogo e assim foi se propagando. Aquela foi a pior época da minha vida. Eu me lembro que o Raul parece que queria se atirar, né? Aí me agarrei com ele assim na janela. Fiquei apavorado. Nós ficamos numa situação muito difícil. Então o Emir Bermegui, ele falou com o Dom Tiago e o Dom Tiago permitiu que nós exibíssemos filmes aqui no Cristo Rei. E passamos 9 meses ainda exibindo os filmes, enquanto era recuperado o Cinema Olímpia. Toda a estrutura superior do cinema, né? Novo telhado, novo forro, cadeiras novas também. Depois do incêndio, que nós ficamos fechados 9 meses, quando reabrimos, houve a exibição de um filme que era uma surpresa. Isso eu gosto de fazer umas coisas assim que não tem canto nenhum no mundo, né? É curioso, por exemplo, anunciar uma sessão de cinema sem dizer o nome do filme. E o pessoal tudo curioso, mas com aquela confiança que tinham, que seria um grande filme, o cinema estava lotado. Ninguém sabia desse filme, do nome. Então, eu fui no aeroporto, retirei logo o rótulo que tinha com o nome do filme, daí nem os operadores, ninguém sabia do nome do filme. Eu trouxe e botei embaixo da minha cama o filme. Quando foi na hora, nós levamos para o cinema. Então foi em cima da hora, quer dizer, todo mundo na expectativa que o filme era, apareceu Ben-Hur. Daí o pessoal bateu uma salva de palmas. Foi muito emocionante para mim isso.
assim como mais sérias, pode ser também coisas engraçadas, né? Por exemplo, uma vez, durante a festa Nossa Senhora da Conceição, naturalmente, como todos os anos acontece, fica muito iluminado a praça e tudo. E uma senhora do interior, e ela chegou, e eu estava até da portaria lá olhando, o Reginaldo, que é o nosso operador, também estava olhando, e ela entrou, e nós fomos seguindo, ela muito contrita, assim, chegou no meio do cinema, tinha pouca gente, que ainda era cedo, ela se ajoelhou, se benzeu e começou a rezar, né? E o Reginaldo, que era muito engraçado, correu e foi tocar a música da Ave Maria. Isso é o que eu imagino que aconteceu, né? Ela olhou para lá, disse, onde é a igreja? A igreja é para ali, na direção do Olímpia, né? Rapaz, eu sei que tem tanta brincadeira que eu fiz com esse Raul, né? Deus o livre. Agora tem brincadeiras que ninguém pode contar. Segredo militar. Há uma curiosidade que eu gostaria de contar. Sempre o pessoal que tem cinema, o pessoal fica imaginando que é uma coisa que dá muito lucro, dá muito dinheiro, mas não é bem assim. Então, no nosso caso aqui em Santarém, os filmes que mais deram lucro foram os filmes de Tarzan, que eram filmes pequenos, eram filmes baratos, muito baratos, né? E tinha aquela movimentação enorme de criança. Eu passava todo domingo de tarde. Era tanta gente que nós tivemos que dar 3 sessões de tarde. E sempre com muito movimento, filme de Tarzan. Também no tempo do Olímpia, um filme que deu muita frequência foi o Cangaceiro. E lucro também, né? O Cangaceiro, o filme de maior bilheteria em Santarém. Eu lembro bem que as filas para comprar ingresso davam a volta do quarteirão de tanta gente querendo ver o Cangaceiro naquela época. O filme sucesso. E logo em seguida, você casou e foi passar a lua de mel na Europa. E lá, a grana foi ficando curta, então você mandou um telegrama para Santarém, para o seu pai, que dizia o seguinte: papai, estou sem dinheiro, passe o Cangaceiro. Essa foi uma das piadas que rodou Santarém da década de 60, e que fazia todo mundo rir. Tem até brincadeira com o meu nome, que eu passava telegrama para o meu pai para pedir passar o Cangaceiro e mandar o dinheiro. Mas o Cangaceiro é interessante, que tinha um cearense que ia toda noite lá, passava dias seguidos, né? E o pessoal brincava, diz que é porque ele tinha uma casa lá que parecia com os parentes dele, que queria ver se aparecia alguém assim de repente na janela da casa. Eu aproveito de dizer nesse pequeno filme os meus agradecimentos ao povo de Santarém. Se não fosse o apoio que nós tivemos durante tantos anos, nós não teríamos feito um cinema daquela magnitude que foi o Cinerama em Santarém. E realmente Santarém é a minha terra, que eu amo muito, gosto muito de Santarém. Já sou cidadão oficial de Santarém pela Câmara Municipal. E graças a esse meu trabalho em Santarém, eu fui homenageado pela prefeitura com a medalha Bettendorf. Meu irmão, que Deus te abençoe e proteja toda a tua família. E que você está com uns filhos maravilhosos. Eu adoro todos vocês e espero continuar nessa amizade até os nossos últimos dias de vida. Felicidades. Felicidades com toda a sua família, a dona Laura e os seus filhos. Meus parabéns, muito sucesso na vida ainda, saúde e que viva por mais alguns lustros. Muito obrigado a todos.